Salve peixeiros com muita honra, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz, o terceiro seguido em menos de um dia. Como sempre agradeço de coração ao crescente número de inscritos na página, mas se estiver vendo pela primeira vez, desta força também, seja mais um membro para ajudar a desenvolver conteúdos nesse espaço mais que 100% santista e também deixa sua contribuição para poder atingir a meta de 1000 inscritos até 2023, especialmente você que é alvinegro praiano de coração e de sangue, que neste exato momento deve estar muito feliz com esse gigantesco passo para o Santos sair dessa correnteza do Z4 no dia 1º de novembro de 2023. Para quem não sabe, é uma data comemorativa chamada Dia de Todos os Santos. Então, como Dia de Todos os Santos, espera-se o quê? Uma vitória do Santos. É claro que só os especialistas da mídia de plantão não devem saber disso, e contra todos os prognósticos que nós já conhecemos muito bem, só eles que não sabem, mas prevaleceu o óbvio numa data comemorativa como essa. Mas brincadeiras à parte, realmente é para se estar muito, mas muito satisfeito, que no aspecto psicológico de confiança é um passo gigantesco para que nos próximos 8 jogos que restam o Santos poder adquirir essa confiança com esse elenco que já se provou em ser limitado mesmo nas circunstâncias de encontrarmos com um jogador a mais na maior parte do jogo, mas o que importa são os 3 pontos. E analisando o que foi em termos de esquema, em termos de resultado, o Marcelo Fernandes acertou a mão contra o badaladíssimo Tite, que, lógico, em um futebol é um esporte apaixonante, por isso, mesmo numa situação em que estávamos jogando com um a mais, poderíamos ter saído com uma derrota, mas enfim, o time hoje teve, em primeiro lugar, 3 aspectos importantes num time de tradição de 110 anos de permanência numa Série A sem nunca ter sido rebaixado. Uma foi sorte, já nos bastidores, já com a infinita sorte, o fato de, por exemplo, no lado deles não poder contar com o Everton Ribeiro e o volante muito veloz, o Pulgar, suspensos nessa partida. Também, 2, o fator do único volante deles nesse elenco, que foi o Gerson, que foi a grande válvula de escape desse time do Flamengo, que, mesmo com a menos, provou-se ser, em termos individuais, superior tecnicamente ao Santos. Porém, em termos táticos, hoje, a disciplina tática, a vontade, a superação, num calendário da qual o Santos vem enfrentando, de um intervalo de pouco tempo de descanso em relação aos demais adversários que enfrentamos. Por exemplo, no último domingo, tivemos que enfrentar um adversário que já tinha jogado um tempo antes, um dia antes, então um dia a mais de descanso. E agora, contra o Flamengo, que sequer havia jogado na rodada anterior e ficou com uma semana, mais de uma semana aí com tempo de treino para descansar. E o Santos teve que lidar com isso, o Marcelo teve que lidar com isso, o elenco teve que se sacrificar, alguns jogadores individualmente. E hoje, e terceiro, que algo que eu sempre falei aqui nos meus vídeos e que talvez nesse dia milagroso aconteceu. Finalmente, esse elenco perdeu o medo de chutar de longa distância. Num momento nosso, que temos times aí lutando para escapar dessa correnteza, um time como o Santos, que era um dos piores finalizadores, se é que sequer finalizava, conseguiu se sobressair em chutes de longa distância. E da parte de um dos jogadores mais criticados entre todos aí, todos os jogadores, todo o elenco criticado, mas em especial o Joaquim, que demonstrou, conforme eu falei nos vídeos anteriores aqui, e é um mérito talvez do Marcelo Fernandes, mérito do Carlito Macedo, um profissional de, sabe, talvez incontáveis serviços aí no passado, na história do Santos, e que está sendo fundamental nesse aspecto também, na confiança do Joaquim, que foi o homem do jogo, o homem que deu essa vitória de virada para o Santos. Porém, lógico, como tudo não é perfeito, mesmo com a gente, com o a mais, a gente demonstrou que temos ainda essa dificuldade de construção de jogadas contra uma equipe que sempre tem recursos de mobilidade. Quando você vê, por exemplo, o Gerson, um volante como eles, podendo se mexer, puxando a marcação adversária, coisa que no Santos nós não temos ainda, isso, se sacrificando para a jogada de bola longa, para poder sair do seu meio campo de defesa. Mas, enfim, tivemos aí, infelizmente, mais uma atrapalhada resultante de um gol de bola aérea, de um demérito, mais uma vez, nosso esquema de bola aérea. Assim como aconteceu na partida diante do Corinthians, uma falha visual do Jean Lucas, a assistência, literalmente, acho que entre
ou o Lucas Braga ou o Kevson, que desviaram e acabaram atrapalhando a linha da zaga para a conclusão do Pedro abrir o marcador. É algo que realmente o Santos precisa trabalhar, embora tenha esse mesmo tempo aí, pouco tempo de treino, pouco tempo de intervalo, mas algo que o Marcelo vai poder ver isso no DVD e explicar isso para os jogadores. Porém, essa proposta que o Marcelo Fernandes teve de abrir mão do Lucas Lima e abrir mão do Dodô para dar confiança para o Kevson e especialmente o Nonato, que até esta partida não havia se encontrado com o elenco do Santos e fez aquilo que se espera, por exemplo, do Lucas Lima. Que, por exemplo, ter mais vontade, ter mais aparição, ser mais voluntarioso para ajudar na marcação, ser mais voluntarioso para poder buscar a bola pelos lados. E ele acabou sendo premiado, com o mérito dele, num lance de sobra, pouco tempo depois do gol do Flamengo, num lance de bola parada, resultante na meia-lua, ele conseguiu fazer aquilo que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, um chute, arriscou um chute, conseguiu empatar a partida, e depois houve o lance do Gerson, que felizmente, vou ter méritos aqui da arbitragem, ele deu uma cotovelada no Júlio César Furto, isso acabou nos beneficiando, porém demonstrou essa dificuldade que nós temos, essa limitação que nós temos, mesmo com um jogador a mais em campo. Tivemos ainda essa dificuldade. Como também dá para se explicar em que, como se viu no segundo tempo, o time teve, digamos, talvez o recurso, talvez inteligente, de segurar um pouco mais a bola, cadenciar o jogo, entendeu? Esperar atrair um pouquinho mais esse time no Flamengo, que ainda é superior tecnicamente e veloz, especialmente nos lances dos jogadores de beirada, como o caso do Bruno Henrique, mesmo estando numa fase boa, e acabou até perdendo a cabeça no fim do jogo, da expulsão dele, com o próprio Gabigol saindo do banco. Então, a gente conseguiu, pelo menos, sobressair dessa limitação com esses fatores, e com uma formação que foi interessante da parte do Marcelo. Com 4, especialmente teoricamente o 4-4-2, mas com o Thomas Rincon à frente da linha da zaga, com o Jean Lucas e o Rodrigo Fernandes no lado, e o Nonato desempenhando aí a função de atacar pelos lados, um pouquinho mais pelo meio, podendo auxiliar na pressão da saída do adversário, coisa que se viu no início do jogo, com o Soteldo e o Júlio César Furto, que teve problemas também, lógico, nessa construção que eu já falei aqui, e que o Santos continua com essas dificuldades. Porém, conseguimos, finalmente, esse elenco conseguiu perder o medo de chutar. Ainda, com essas limitações, mesmo depois das mexidas que o Marcelo fez, por exemplo, mais preocupado, por exemplo, em não perder essa vantagem com um jogador a mais, isso se viu claríssimo quando ele tirou o Fernandes, quando tirou o Lucas Braga, logo depois eles terem tomado o cartão amarelo. Então, quando ele, por exemplo, ele vê as mexidas dele aqui para poder recapitular primeiro, ele colocou Mendonça, tirou o meio campo, tirou o Tomás Rincon, que eu achei até seria um pouco arriscado dar alguém um pouquinho mais de confiança, sendo ele o capitão do time. Até uma aposta até arriscada do Marcelo, ousada, de ter tirado justo o capitão da equipe, aquele que é responsável hoje, de manter o psicológico do Santos nesses momentos tensos aí, em que, por exemplo, a própria equipe adversária estava querendo forçar um cartão vermelho nosso. E continuando com o Rodrigo Fernandes, que, como se sabe, é difícil ter uma coisa certa na vida, além da morte, um jogo que o Rodrigo Fernandes não toma cartão amarelo. E ele tirou de bate-pronto para colocar o Dodi. E o Lucas Braga saiu para a entrada do João Lucas. Tudo isso, deu-se para perceber nessa filosofia, nessa proposta do Marcelo Fernandes, ciente dessa inferioridade que nós temos, não largar a mão dessa vantagem. Isso foi, acho que, louvável da parte dele também. E o Joaquim aqui, que eu já venho falando aqui, ele está realmente se superando desse momento aí dos jogadores super criticados, como o próprio Messias, o João Basso, que talvez não possa jogar esse ano, foi feliz na conclusão dele, ele que já tem um recurso de bola aérea, quando ele desce para umas jogadas de bola de escanteio, e hoje revelou-se aí, mostrou o caminho, quer dizer, o Nonato abriu o caminho,
desse time, e o Joaquim seguiu um chute de longa distância. Finalmente. Eu quero, bom, sendo feliz aqui também nas mexidas, por exemplo, não deu para entender talvez o que eu estava querendo pesquisar aqui, a entrada do Lucas Lima, quando ele tirou o Júlio Furk, e quando ele já tinha tirado por exemplo, tinha tirado o Nonato para pôr o Maxi Silveira, que sem um armador, sem alguém para fazer assistências, por exemplo, que podia ser o Nonato. Antes do Lucas Lima, por exemplo, nós tínhamos que esse problema de construir a jogada. Ficamos limitando-se apenas às jogadas de ponta. Eu acho que faltou uma química, por exemplo, entre o Lucas Braga, quem continua sendo inseguro ainda nesse ponto, jogando improvisado no lateral. Acho que com o Abás poderia, no momento que inclusive ele estava livre, ele é o jogador mais disponível, livre para a construção de jogadas do Santos na saída de bola. O Lucas Braga continua demonstrando mais segurança e teve a burrice, a estupidez durante a comemoração de conseguir ser expulso quando ele já estava no banco de reservas. Ele invadiu o banco de reservas, fez alguma besteira na empolgação e acabou conseguindo ser expulso quando já estava na reserva. Bom, no lugar dele entrou o Jean Lucas, não importa. Porém, o Jean Lucas, que embora estava perdendo muito tempo da bola, estava muito desatento, deu-se a impressão que ele estava jogando no sacrifício, fazendo esses calendários que agora que a gente vai enfrentar uma sequência de partidas de domingo e meio de semana. Eu até achava que ele poderia ter sido o primeiro a ser substituído, porque duas bolas, por exemplo, que ele demonstrou uma desatenção absurda, que ou quase proporcionou um contra-ataque no Flamengo, como também acabou desperdiçando uma jogada que podíamos ter sido até mais feliz no primeiro tempo. Fora os buracos no meio do campo, podíamos ter tomado um segundo gol logo depois de ter tomado o primeiro, um buraco proporcionado, uma bola do lateral deles. Aqui o Ayrton Lucas, um bom lateral, então, méritos nossos, não subiu tanto como ele costuma subir de costume, a bola bateu no cara. Então, quando o Lucas Lima entrou, não deu para entender a proposta do Marcelo. Ele largou mal no centroavante. Ele entrou para quê? Talvez para segurar o jogo, talvez para segurar o resultado. Porque o empate não era talvez um resultado ruim, ou até um resultado bom, porque mantinha o Santos longe ainda do Z4, embora a distância do Goiás do Vasco seria ainda pequena. E apostar todas as fichas na partida próxima diante do Cuiabá. Mas veio esse lance do Joaquim, veio esse desafogo que esse time não tinha até essa temporada de 2023, não tinha com o Paulo Turra, não tinha com o Odair Helma e não tinha nem com o Orlando Ribeiro, até com o Fábio Carilli, passando até com o Carilli até na temporada de 2021, 2022. Então, é algo que, para esse time comandado pelo Marcelo, finalmente fez se desabrochar esse recurso de chute. Um time que perdeu o medo e adquiriu um pouco mais a confiança de arriscar de fora. Esse acho que é o grande legado dessa partida também, e que o Soteldo, sem conseguir falar nele, sendo aí talvez o único cara que possa puxar a marcação adversária num time como esse, só ele, e conseguiu cadenciar o jogo, segurar o resultado e provocar aí a ira toda da torcida local e a expulsão do Bruno Henrique. E ainda que eles tinham, assim, o Tite até demorado para colocar o Everton Cebolinha, que também é um certo temor para jogar em cima do João Lucas, mas pelo menos ainda posso dizer que o João Lucas vai ter agora a oportunidade para enfrentar o seu próximo ex-time, o Cuiabá, para ele também retomar um pouco a confiança que o Kevson, que hoje teve a chance de jogar, ele adquiriu hoje, ele conquistou um pouquinho mais de confiança, deu para ver nos exames dele, deu para perceber que ele estava com um pouquinho mais de poder de decisão nos exames contra, né, o Luiz Araújo. E é isso que importa, né? Que o Santos agora está com 36 pontos e tem tudo, embora vai ser um adversário dificílimo o Cuiabá, que ganhou ninguém mais, ninguém menos do que o provável campeão desse ano, que é o Botafogo, jogando fora de casa. Então não é um adversário para ser subestimado. Vamos enfrentar o Davidson, vamos enfrentar um time que tem muitas jogadas de bola longa, a bola longa deles é boa, e as jogadas aéreas também, fora os contra-ataques. Então a gente vai seguir
com esse ritmo, com esse apoio condicional da torcida, que com certeza vai apoiar a equipe, já lotou em menos de questão de minutos os ingressos para o próximo jogo na segunda-feira. Então é isso, galera. Se você gostou, deixe sua curtida também, compartilhe, comente, deixe suas críticas também na seção de comentários. E Santos sempre Santos, valeu, até a próxima.